descobri da posição dele. E muita gente fala que eu descobri a posição dele. Não foi eu que descobri. Foi ele que demonstrava para mim que ele poderia ser um ponto de lança no meio direito. Então, aí, tudo isso a gente tem que ter visão no futebol e treinadores, vários treinadores fazem isso. Tem uma visão de jogador numa posição e coloca em outra, pelo fato dele ser uma característica diferente daquilo que ele demonstra ser. Então, esse fato de a política no meio do futebol só faz atrapalhar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fausto? Eu só... Osmar, queria saber de você como você analisa o papel da imprensa especializada na questão do futebol. Então, essa é a primeira pergunta. E a outra, do ponto de vista de sistema de jogo, como que você enxerga o futebol brasileiro? Não só aqui na Bahia. Nós temos um problema sério que não adianta só ter... segurar os jogadores. Muitos dos nossos jogadores são muito abaixo hoje. O Brasil está na terceira divisão, ou segunda divisão do futebol mundial, porque nós temos poucos jogadores com qualidade mesmo, de passe, e é um problema de educação. Então a imprensa contribui muito por isso. Nós temos muitos jogadores que são de baixa qualidade, mas que tem às vezes tem habilidade, mas não tem técnica. E nós não temos sistema de jogo. Os jogadores brasileiros não conseguem passar a bola, não conseguem segurar a bola, não conseguem sair jogando, só futebol de chutão, de trombada. Então não é uma questão só de formar na base, nós temos que mudar também a visão da imprensa e dos próprios jogadores e dos dirigentes também. Você tem que voltar a ter uma concepção de jogo que nós tínhamos. Valorizar o passe, posse de bola, triangulação, sabia a diferença entre técnica e habilidade. A maioria dos torcedores do Brasil não sabe, eles acham que o jogador que tem habilidade é que é bom jogador. Não é o contrário, o jogador tem que ter muita técnica e depois ter habilidade. Pelé tinha muita técnica e uma excepcional habilidade, mas só a habilidade ela não resolve. Né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque a imprensa contribui muito. Eu lembro no Brasil, lá do 7-1, que eles estavam felizes com aquela escalação do Bernardo do lado direito, que era um jogador de correria, né? Jogador que não tem técnica, que não sabe segurar a bola, que não sabe inverter o jogo de um lado para o outro, que não sabe cortar caminho, que não tem papel coletivo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessas questões como conhecedor, profundo conhecedor, como jogador e apreciador. O fato da imprensa, na verdade, a imprensa tem um pouco até de culpa, né, porque é o seguinte, é tudo fato de como eu falei antes, de resultado, né? A imprensa, ela quer resultado. Então, se o time está tentando formar, vou falar, uma família, um conjunto, se ela perde a primeira, segunda partida, a imprensa já começa a pedir a cabeça do treinador. Jogadores que não têm condições, e tem certas empresas que, às vezes, você joga bem, você é um craque. Na outra partida, ele já disse que você não presta. O mesmo jogador que ele chamou de craque, na outra partida, ele já disse que não presta. Então, a imprensa, na verdade, ela tem um pouco de culpa nesse sentido. Agora, em termos de técnica e habilidade, é porque o Brasil também é cobrado por resultados. O Brasil começou a Copa bem, quando todo mundo achava que o Brasil já estava bem, porque fez uma confederação iluminada. A maior culpa foi aquela confederação. O título da confederação foi que prejudicou a seleção brasileira no campeonato mundial. Quer dizer, na minha opinião. Porque achávamos que seríamos um dos candidatos ao título. Mas aqui nas confederações não tinha Alemanha. Qual foi a outra equipe que não tinha? Só tinha a Espanha. A Argentina não tinha. Então, um dos nossos maiores rivais é a Argentina. Então, não tinha essas equipes. E aí, a imprensa, como o povo brasileiro, já achava que a seleção estava preparada para ser a seleção para ser campeão mundial. Então, é como você falou, eu acho que a seleção brasileira tem que se mudar. Primeiro, na minha concepção, o treinador. Porque
Dunga nunca foi treinador de time, ele já foi direto para a seleção. Depois da seleção que ele pegou o Internacional para dirigir. Né? Porque se ele tivesse a experiência de ser um jogador de equipes como até o próprio Inter mesmo, e passasse por uma coisa, por uma avaliação, aí você tem que tirar um melhor treinador para ser um treinador da seleção. E no Brasil não é assim. No Brasil já tem um bom período que você é o treinador escolhido pela CBF. Não é escolhido pelo desempenho do Campeonato Brasileiro. Haja visto que o Muricy teve o convite, quando ele estava bem, ele não aceitou. Por que o Muricy não aceitou? Eu vi uma entrevista dele depois que ele ficou doente, que teve aquele afastamento. Ele nunca ia aceitar a seleção brasileira para fazer aquilo que o pessoal quer. Então ele só deu para ver entender, com poucas palavras, que o treinador ia para a seleção para fazer o jogador que eles queriam. Porque, na verdade, tem jogador que vem para a seleção, mas que treinador, que comissão, serve para poder trazer jogador fulano e tal, para poder estar na mídia. Já visto que eu digo assim, na minha opinião, Marcelo nunca é para ser ficar fora da seleção para o lateral esquerdo que está agora. Quer dizer, a opinião de cada um. Eu estou dando opinião como um treinador. Você é um treinador profissional. Eu acho que Felipe disse é melhor que Marcelo. A gente tem que respeitar, cada um tem a sua opinião. Mas não é mesmo. Mas eu acho pode jogar no meio também, né? Não precisa de... E tem técnica. Tem técnica, tem habilidade, sabe passar bem. Então, acho que é isso que prejudica o campeonato brasileiro, a seleção brasileira. Poderia adiantar, né? Colocá-lo mais até para jogar anti-meia, que o Brasil tem uma deficiência no meio de campo. E são jogadores que estão vivenciando aquilo que está acontecendo na Europa. O Barcelona é o time que mais tem posse de bola. Daniel Alves joga lá, Neymar joga lá, sabe disso. Mas quando chega na seleção brasileira, joga totalmente diferente. Joga totalmente diferente porque o treinador quer que ele jogue bola que ele joga. Então, Suárez agora jogou no Uruguai do mesmo jeito que ele joga no Barcelona. E Neymar não, pega se Neymar não joga diferente. Neymar pega a bola lá no meio de campo, que está todo mundo para resolver, não resolve. Então é totalmente diferente daquilo que ele faz no Barcelona. Então é justamente isso que acontece, porque a técnica, como você falou, ela tem que ser superada a habilidade, porque jogadores brasileiros eles têm habilidade. Ficar segurando a bola não resolve. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ao estádio para ver o Rivelino jogar, e eu reparei bem isso, que era um jogador que pegava a bola, um jogador técnica extraordinária, mas com uma técnica excepcional. E ele não deu um drible no jogo todo. Pegava a bola e saía jogando. Vi Zé Carlos também, né, do volante excepcional do Cruzeiro, que jogou com o Dirceu Lopes, com o Tostão, e os caras, era só um tapa na bola, jogando. E isso aí é uma escola, né? A gente aprende. Não seguram a bola, né? O problema não é o Neymar que está na frente, é que o meio do Brasil nós temos o quê? Os jogadores sem habilidade agora. São volantes muito de contenção, né? Então isso também é escola também que você falou, né? E a escola que a gente tinha aqui, tinha esse negócio de passe de bola, a escola de TV. Eu vi a São Paulo, aquele de 82, a seleção brasileira. A seleção de 70 tinha muito 70, passe de bola, né? Jogava só no chão, parece que é fácil, né, jogar daquele jeito. Senhor, só pegado nessa linha do professor Fausto, a minha preocupação agora é que a maior falha do jogador da seleção brasileira tem a ver com os zagueiros. Aí vocês têm lá um menino lá que é Davi Luiz, você tem Thiago Silva. Aí o Davi Luiz, que para mim, quem botou o Brasil, tomou 7-1, é Davi Luiz. Porque Davi Luiz, quando o Brasil sofreu o primeiro gol, ele quer fazer tudo. Aí ele fica pegando bola, subindo, e na hora de volta ele demora. Como acontece no último jogo.
Aí você viu contra o Uruguai o erro dos zagueiros. Você tem o Miranda, que o Gil, que é jogador do Corinthians, aí em vez de fazer a marcação dos adversários, eles ficaram lá dentro do, como chama, dentro de rede, aí ficaram lá no rede, parece um goleiro, os dois zagueiros ficaram lá e Daniel Alves fica esticando a perna aí o golo surgiu. Aí a maior preocupação que eu tenho é que, como você sendo um jogador já, como você viu isso, ou como os treinadores têm que preparar esse zagueiro, e também uma seleção que não tem aí, muitos jogadores jogam na Europa, mas dentro da seleção não tem esses conjuntos. Você viu dentro da área, aí Neymar consegue fazer aquele passe só com Daniel Alves, quando Daniel Alves chega e faz aquele passe de Barcelona, mas com os outros muitas vezes sai errado, porque eles não têm aquele jogo que eles fazem assim de perto, passa um golo. Aí o que você acha que os técnicos querem fazer? Eles têm que se espelhar, vamos dizer assim, tem que procurar um espelho, né? No caso, se ele tem o Barcelona com uma zaga que é o espelho dele, ele tem que criar uma forma de jogar do jeito que ele quer. Como eu falei, eu acho que Dunga não tem aquela coisa para poder formar a equipe do Brasil. A gente pode até ganhar e se classificar, mas eu acho, na minha opinião, que seria hoje, no Brasil, um dos melhores treinadores é Tite. É isso também que eu queria dizer. Eu acho. Porque foi o que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians se desmontou todo. Ele começou a armar praticamente outro Corinthians. E o Corinthians continua a mesma coisa. Perdeu o clássico, coisa normal. Palmeiras. Muita gente acha que foi quando o Palmeiras tinha perdido 4 partidas. E depois perdeu. Aí o Corinthians perdeu o Palmeiras. Mas é clássico. O Bahia pode estar mal como for, mas se jogar com vitória bem, pode ganhar. Como pode perder também. Então. Negativo. Não, eu tô falando, você tá falando, só dando só um exemplo. Que clássico, não tem favorito. O time está na terceira, mas ganha, o time está na primeira, porque é clássico. Mas o Bahia tá hoje, está na segunda. Mas está com campanha melhor que o Vitória. Isso, é verdade. Então, não tem coisa. Acho que é devido a você ter um treinador e ter que informar uma coisa dele, ou tinha algum espelho que seja bom para o Brasil. Então, o Dunga não tem espelho nenhum. Dunga é ele e ele acabou. Ele faz, tem que jogar da forma dele. Você vê que ele criou o caso com o Thiago Silva, né? Thiago Silva. Porque o Thiago Silva teve aquele comportamento de chegar na hora do pênalti lá, sentar em cima da bola. E ele era o capitão. Ele era um capitão. Ele tirou a fase de capitão para dar para Neymar, que hoje já está contestando. Então, são coisas que acontecem no futebol. Não tem, sabe por quê? O melhor jogador para ser capitão. Então, a função do capitão, eu acho que é uma coisa para educar a torcida. O capitão não serve para absolutamente nada. O capitão tem que fazer o quê? Ele tem que escolher o campo que vai defender. O jogador, para ser líder e tal, é o futebol que ele joga. Não adianta o jogador ficar falando com o juiz. Essa ideia que a torcida criou falsa no Brasil é problema. Grandes jogadores nem conversam. A Ponte teve um meio de campo genial e tinha jogadores lá que eles nem se falavam. O Dicá e Marco Aurélio, acho que eles nem conversavam, eram inimigos. Só que dentro do campo, eles jogavam a bola, escondiam a bola. Vanderlei, Dicá e Marco Aurélio. O Guarani é a mesma coisa. Tinha o Zé Carlos, o Zé Non e o Renato, meio de campo fantástico. E o Bozó que voltava. Não tem negócio de amizade, nada disso, liderança. O Zé Carlos não abria a boca em campo. Jogava uma enormidade. Então, os grandes jogadores se impõem pelo futebol. O Messi pode ser capitão, mas não porque ele vai conversar com o juiz, porque nada disso, porque joga uma enormidade. E o Neymar pode ser capitão por isso. Por isso que ele continue jogando uma enormidade e aprenda a melhorar a técnica. Mas é porque está faltando para o Neymar. Está faltando para o Neymar avançar na técnica. Ele tem que pegar a bola e fazer aquilo que os grandes jogadores sempre fizeram. Passar de primeira, passar para quem está livre. E driblar a hora que for para definir o jogo. É assim que o Pelé agia, o Zico, o Cruyff, o Beckenbauer, os grandes jogadores. É um tapa daqui, outro de lá. Quem segura muito a bola é peladeiro e que nunca vai ser gênio da bola. Os gênios do futebol, eles jogam coletivamente e para fazer aquilo que é o fundamento do futebol, que é chegar ao gol e resolver a partida. Então o Neymar pode ser capitão, o que tem que melhorar é a questão técnica dele.
passar a bola. Ele tem que aprender isso lá com o Neymar, com o Messi, o Neymar. O problema de Neymar, quando ele chega na seleção, que ele quer resolver, que não consegue resolver, aí ele começa a se exaltar e termina sendo expulso, toma cartão e tudo. Então é justamente isso que prejudica ele. Talvez até se tirar a faixa de capitão dele, talvez ele não vai se irritar tanto. Vou explicar para ele que o capitão não tem que fazer muita coisa. Não, quando eu saí do Bahia, eu estive no Vitória, eu fui convidado pelo supervisor do Vitória para jogar no Vitória. Aí o treinador do Vitória na época era deixa eu ver, meu Deus. Não era. Quem era o Vitória? Tanta lembrança. Eu sei que o treinador era. Eu sei que esse treinador, quando eu cheguei lá, que fui convidado pelo Edson Silva e Joel Zanato para fazer parte do elenco, o treinador disse que não queria porque já tinha jogadores lá de Recife, lá do esporte, que era jogador dele lá quando ele estava lá, que era Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos disse que já tinha jogadores dele lá do esporte que ia fazer para o Vitória, e eu não podia fazer parte do grupo dele, mas que sabia que era um bom jogador. E aconteceu que eu fui nessa mesma época que eu ia para o Vitória, eu fui para o Fortaleza. Aí eu estava assim, Hélio dos Anjos, ele chegou, pegou e... um dos rádios tem um Lula também, que era do Ceará também. Lula Pereira. Então aí ele chegou, o Vitória fez o convite para ir para lá nessa época, aí Hélio dos Anjos disse que não, que já tinha já o grupo dele formado, mas que sabia que era um bom jogador, né? Mas aí eu fui para o Fortaleza. E o que foi que aconteceu? Aí eu estava sendo artilheiro do Fortaleza, aí eu fui campeão pelo Fortaleza. E o Vitória tinha perdido o título aqui. Tinha perdido o título pelo Bahia, para o Bahia. Aí ele chegou, viu que eu fui artilheiro, aí ele fez o convite ao presidente do Fortaleza para ir retornar para o Vitória. Eu vim para o Vitória. Aí a torcida lá do Fortaleza não deixou, não queria deixar. Aí me prometeram aumentar meu salário, mas que não queria deixar para voltar para o Vitória. Quer dizer, ele mesmo disse que já tinha formado e depois ele mesmo pediu para que eu voltasse. O Vitória ia pagar uma quantia maior para poder. Então a torcida lá se reuniu e não deixou sair de lá do Fortaleza para me conhecer. Deixa eu... É porque vai dar 5 horas já e vai fazer 2 horas que nós estamos aqui conversando. Eu ficaria mais 2, né? Não, fala. Convocação de seleção brasileira, que o jogador jogando no Nordeste, não sei porquê, mas ele não é convocado. Qual a razão, bicho? O último que eu vi, eu acho que foi o Russo jogando no Vitória. Não, na verdade, depois que o Bahia. Teve uma época que o Bahia foi Bobô, né? Zé Carlos e Charles. Convocado. Charles foi daquela Copa América. Mas o brasileiro também fica muito evidente, é difícil. Mas justamente por isso que foi. Então, quer dizer, o jogador do Nordeste, na época, na nossa época, só foi visto porque o Bahia chegou nas cabeças e foi campeão. Dida estava no Vitória, mas para ser convocado, ele teve que ir para... Geralmente eles foram convocados para a divisão de base. Aqui na Bahia, sai muito jogador da divisão de base para a seleção brasileira de base. Mas quando chega no time grande, ele tem que sair do time da Bahia para ser convocado no time do Rio, São Paulo, o eixo tua. Mas, na verdade, naquela época que os jogadores da seleção daqui saíram do Bahia, foi porque o Bahia, segundo as cabeças, foi campeão brasileiro. Mas é muito difícil. É um período também difícil para jogar na seleção brasileira. Sinceramente é um período difícil. Com o jogador. É mais difícil jogador do Nordeste. Sim, só uma pergunta. Eu acho que você falou, mas na hora está falando um pouco baixo, agora a voz está mais alta. Eu queria saber, o ano que você começou a jogar, começou no profissional, e o ano que você termina? O ano que eu comecei? Isso. Eu comecei no ano de 1980. Já foi lá no final de setembro, eu estava com... 19 anos? 19 anos que você começou? Eu comecei com 19 anos. 1980. Aí eu, do Ipiranga, já foi logo transferido para o Galícia, foi quando eu comecei a pegar a e encerrei em 2003. 2003? 2003. Certo. 2003 eu encerrei, estava com 43 anos. Aí estava completando 43 anos. Difícil mudar o jogo. Hoje eu nunca tive.
Eu nunca tive esse negócio, porque quando eu saí quando eu fui para o Paraná, eu estava no Paysandu. Aí no Paysandu, o Paysandu eu tinha feito 12 gols lá no Paysandu e o Paraná estava com 8 partidas na zona de rebaixamento do brasileiro. Aí eles me contrataram para eu ir para o Paraná jogar só outros jogos. Esses outros jogos faltavam para tentar tirar o Paraná do rebaixamento. Aí chegou eu e mais 2 jogadores que eram lá do eixo de São Paulo lá. Que foi Ricardinho, não, foi Sidney e o outro foi Reginaldo. Jogou no São Paulo. Jogou no São Paulo. Pode ser. Aí, quando nós chegamos lá, aí faltava outra partida para o Paraná ser rebaixado. Então, aí, minha primeira partida foi contra o Flamengo no Maracanã. Nós ganhamos 4-1 e aí nós conseguimos tirar o Paraná do rebaixamento. No ano seguinte, eu fui campeão no Paraná. Então, acho que eu encerrei com 43 anos e nunca omiti minha idade. Porque no futebol, o pessoal, os jogadores gostam disso. Às vezes está com a idade avançada e gosta de dizer que tem menos para não ser chamado de vovô. Né? Que na época, os caras, com 36 anos, os caras me chamavam de vovô lá, com 36 anos eu jogava no Paraná. Eu joguei até os 43. Então, por isso que eu falei do exame de doping, porque eu tinha 36 anos e estava correndo uma barreira dessa. E hoje, se Deus quiser, se Deus permitir, no dia 18 de abril eu faço 55 anos. Se Deus permitir, eu estou com 55 anos. Daqui a uns dias aí. A equipa que você para o jogo, qual é a equipa que você... Em que equipa que você parou? Eu parei no Atlético de Alagoinhas, aqui da Bahia. Mas tem algum motivo ou só porque não, você achou que era momento para você deixar? O único motivo, o motivo maior é o seguinte: eu já estava com 43 anos. E aí a equipe que eu fui não tinha muita estrutura financeira. Então eu fiz o contrato e esse contrato não foi cumprido. Aí eu preferi parar de que estava me desgastando, minha família. Eu só dependia mesmo do futebol, então aquele era o meu sustento. Então eu preferi largar o futebol, pegar uma outra atividade dentro do futebol mesmo, mas não sendo jogador. Então, participando aqui da secretaria, mas não sendo jogador de futebol profissional. Eu gostaria de fazer só uma pergunta, curiosidade minha. Você já foi expulso do jogo? E quem é seu... Fui uma vez só. Uma vez? Uma vez só, que foi um jogo... Eu nunca esqueço, porque foi a única vez que eu fui expulso. Foi Ceará e Ferroviário, o clássico lá de Fortaleza. O clássico lá maior é Fortaleza e Ceará. Mas Ferroviário, Fortaleza é clássico, Ferroviário e Ceará também é clássico. Eu apanhei tanto nesse dia, que teve um dia que teve uma jogada que eu dei um tapa na bola, pulei no cara, o cara pegou pela perna, passando, aguentou, eu caí, o juiz marcou falta e ele jogou a outra perna por cima de mim e me chutou. Aí eu não aguentei e revidei. Você pegou direto, cara mesmo direto, né? Direto os dois no chão, foi expulso. Eu já tinha apanhado tanto que eu não aguentei. Aí eu cheguei e joguei a perna por cima do cara, o cara revidou, pronto, aí o juiz veio e foi a única vez que eu fiz expulso. Aí é mais ou menos que ano? Foi em 1993. Você já foi indisciplinado ao ponto de vista do técnico dizer, olha, mas você vai fazer isso aqui e você não cumprir o que o técnico queria? Não, geralmente, quando eu jogava, eu tinha facilidade de jogar no meio de campo, como meia, e jogava como atacante. E nessas épocas que eu joguei, eu iniciei minha carreira como meia ponta de lança. Mas o treinador me botava de ponta direita, e me pedia para fazer a função de ponta direita, porque naquela época não era como hoje, que jogava 2 atacantes, 4 ou 5 no meio de campo para fazer a função. Às vezes tem até função que bota 5 e joga um só lá na frente. Na minha época não, na minha época tinha ponta direita, centroavante e ponta esquerda. E tinha 3 jogadores no meio de campo, porque só era um volante e 2 meia. Então eu fazia a função de voltar, o outro fazia a função de fazer um falso meio de campo, ou então acompanhar um lateral esquerdo, porque você tinha que acompanhar mesmo, um matava o outro, ou o lateral matava o ponta, ou o ponta matava o lateral, em termos de cansaço. Então naquela época não tinha, e sempre fazia sempre aquilo que o treinador queria, porque ficava ruim você mandar um atleta fazer aquela função e o atleta fazer outra. Mas tinha momentos dentro do futebol que a gente tinha que fazer coisa diferente para poder
Senão seria marcado. Se a gente fosse fazer a mesma coisa, o lateral não, ele só faz isso aqui, ó. Então ele marcava. Então, dentro do jogo a gente fazia coisa diferente. Então aí eu saía um pouco do treinador e só fazia coisa para benefício do clube, do time. Outra pergunta minha. Quem é seu ídolo? Quem que você admira mais na sua época? O jogador que eu sempre gostei foi Zico. Quem? Zico. Zico. Brasileiro. E tem um comentário, sabe, a polêmica hoje que afeta os torcedores a nível nacional e internacional, essa disputa de Ronaldo e Messi. Você tem uma ideia? Para você, quem é melhor? Eu sou mais jogador brasileiro. Se eu fosse dizer que era Ronaldo, mas o Messi é fenômeno. O Messi é coisa que. De outro mundo. Se eu fosse escolher, eu nunca ia deixar de escolher. Eu tenho assim: se jogar qualquer time contra o time brasileiro, se lá de fora, eu sou brasileiro. Você fez o. O time pode ser ruim por fora, só estou brasileiro. Mas nem o discurso do Ronaldo Fenômeno. Falou também assim. Então eu não posso dizer, eu não ia dizer que o Ronaldo é melhor que o Messi, porque são situações diferentes, são posições diferentes. O que o Ronaldo fazia, talvez. Ele está falando do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Não, subitamente Messi aí eu acho. Eu também acho. E sabe uma coisa, hoje o Messi, ele está sendo comparado com Pelé e Maradona. E tem alguma imprensa que diz assim, hoje o Messi é melhor do que os dois, Pelé e Maradona. Entendeu? Porque o que falta é só o Messi ainda. Se ele ganhou só o Mundial, ele quebrou toda a história de Pelé e Maradona. Só isso que está faltando. Só isso que está faltando o Messi. Mas são coisas que acontecem no futebol, tem momentos diferentes. São momentos diferentes, são épocas diferentes. Talvez se Pelé fosse de hoje, era coisa de outro mundo também. Chega um zagueiro chega assim, o Pelé? Cadê o Pelé? Porque o Pelé não estava fazendo nada. Estava faltando 5 minutos, o Pelé fez 3 gols, acabou com o time de São Paulo. Acabou. Então são momentos diferentes. Mexeu com o formigueiro. Mas então, você foi campeão. Você voltou para aqui em quantos dias? Que eu morava em São João, meu avô era Bahia doente. Eu acho que, se não me engano, o filho do Mar tocou aqui, quando você chegou. Fizeram a festa, porque quando a gente foi campeão, nós fomos campeão brasileiro, aí logo em seguida nós jogamos a primeira partida da Libertadores. Daí ficamos lá no Rio Grande do Sul. E depois que a gente passou do Internacional, a partida seguinte da Libertadores, a gente ganhou o jogo lá 2-1. E aí eu cheguei em Salvador, continuei treinando, fiquei quase mais de uma semana sem vir. E o pessoal perguntando que dia eu ia chegar na cidade. Todo mundo está me ligando, que dia que eu vou chegar na cidade, tem alguma coisa preparada para mim lá, não pode ser. Todo mundo ligando, o que é isso aí? Aí eu cheguei para meu irmão e falei que viria se não me engano, era uma sexta ou sábado. Já estava tudo preparado, foi quando o estava me esperando para poder fazer aquela festa toda que fez aqui no Rio. Que é uma coisa que eu nunca esqueço, o prefeito era Osmar Ramos, foi que fez aquela festa toda para mim. Eu já cheguei a tocar no frio, tudo. Você toca também? De vez em quando eu toco. Ok. Cavaquinho. Aí eu fiz aquela festa, toquei o hino do Bahia no cavaquinho, aí eles fizeram aquela festa. Que é uma questão que eu achei também que é muito importante a respeito da seleção brasileira. Que eu acho que é um dos pontos muito importantes. Quer dizer, quando o Brasil joga com qualquer que seja equipa, coloca sempre orgulho por acesso. Eu acho uma das coisas que faz com que às vezes espere. Você joga com um adversário, já coloca que eu sou sempre superior. Aí você vai com toda a confiança, sem prevenção. Que eu acho uma das coisas que mexe tanto com a equipa. Na derrota, por exemplo, tanto a Alemanha, essas coisas. E de você enxergar o outro como inferior, não pensando que cada dia ou cada momento que passa futebol, ou tudo está se melhorando, mudando, cada um está fazendo qualquer coisa para ser também superior. E sua opinião sobre isso?
Não, isso é que prejudica o Brasil, porque não só brasileiro, mas acha que o Brasil tem que ganhar e tem que ser o melhor que todas as equipes. Então isso prejudica muito. E isso é passado por jogadores também. Mesmo jogadores com toda a experiência que tem de campeonatos europeus, mas quando chega na seleção brasileira, ele chega na obrigação de ganhar todas as equipes e isso prejudica o Brasil. Porque o Brasil hoje o Brasil depende muito de jogada individual. Porque ele não tem um coletivo, como o professor falou aí. O Brasil não tem um coletivo, não tem a técnica que os europeus têm. E isso prejudica o Brasil. O Brasil quer definir o jogo a todo instante. Chutão. A todo instante o Brasil quer definir. Então isso prejudica o Brasil. Agora, com alguma da mentalidade de alguns jogadores, que alguns jogadores fazem e os outros não fazem. Segurar a bola. Aí pronto, aí se você depende de um Willian, de uma jogada individual de um Willian, de um Neymar. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, que é um jogador que é finalizador. E jogadores que dependem de todos. Ricardo Oliveira depende de um jogador para poder fazer as jogadas, para que chegue a ele para ele finalizar. Aí não chega, aí a torcida quer que o jogador resolva sem condições de resolver. E isso prejudica muito o Brasil. Quer dizer, isso é a minha opinião. E não acho que muitas das vezes essas coisas de um jogador tentar sozinho resolver é a própria falta da posição do treinador ou da disciplina dentro da equipe? É a mais responsável de todos. Porque se o treinador disser que não quer que Neymar resolva, que jogue do jeito que ele joga no Barcelona, ele vai ter que jogar do mesmo jeito que joga no Barcelona. Mas o pior de tudo é que um treinador desse, Dunga não tem capacidade, posso lhe dizer, capacidade nenhuma de pegar Neymar e botar no banco. Se ele não fizer a coisa que ele manda. Então não pode ser treinador. É por isso que o Muricy não quis pegar a seleção. Porque se não fizesse o que ele queria, ele tirava. Um Tite, se não fizer o que ele quer, ele tira. E por isso que ele não vai propor. Aí você bota um Dunga que você pode ser muito manipulado. Aí pronto. Aí nós vamos ficar as duas sortes para poder o Brasil conseguir alguma coisa. E agora, muitas das vezes, as seleções fazem escolha de acordo com afinidade, essas coisas. Aí que eu acho que devia ser fora da escolha, no caso do Marcelo, que eu admiro tanto. O único jogador que eu admiro tanto no Brasil, seleção brasileira. Eu gosto dele pra caramba. Sim. Pessoal, temos que terminar. É questão social, agora é social. Olha, o que está acontecendo com o futebol? O que aconteceu com a capoeira? A capoeira está. No meu tempo, eu jogava capoeira, a gente jogava capoeira na rua. No Baba, por exemplo, antes do Baba a gente ficava jogando capoeira. Hoje a capoeira sumiu, está em quatro paredes. E o futebol tem percebido isso. Outro dia eu estava lendo uma matéria. E assim, o crescimento urbano está acabando com esse campinho. E eu sou de São Bento e eu via falar, poxa, mas jogava aqui, na praia lá. E muitos desses campinhos estão sumindo. Quantos campos, por exemplo, que você já jogou, que hoje não existe mais? Na orla tinha uma praia enorme. E vocês... Ele falou um negócio de Gabriel. Gabriel saiu desse campinho. O Marcelo viu e levou. É justamente isso que acontecia antigamente, porque desses campinhos saíram jogadores, futuros jogadores. O pessoal olhava e via. Hoje não tem mais. Como você fala da capoeira? A capoeira tinha os mestres e hoje não tem mais porque não tem aquele pessoal que vem de baixo para poder pegar os mais velhos para poder aprender e começar a fazer a mesma coisa que ele fazia aprender. Então, quer dizer, se você não faz o que o seu pai faz, é porque o seu pai não está fazendo uma coisa. A mesma coisa do mestre. A capoeira, raramente você vê um mestre de capoeira agora. Aqueles mais velhos estão quase todos parados. Porque antigamente tinha os campos e todo bairro tinha seu campo, tinha seu clube. Eu lembro que no meu tempo, a gente brincava de bola, a gente tinturava a camisa, pegava as camisas brancas de político. Eu não roubava, a gente roubava no varal as camisas brancas. Tintura, fazia aquele caldeirão. Só poder fazer o time. Para fazer o time. E hoje eu perguntei, você joga em que time? Ele não tem time, não, nesse bairro não tem time. Não quer dizer, mas uma criança dessa, o futebol pode ser um
um elemento alienador hoje, pode. Mas se ele joga em um grupo ali dentro do bairro dele, eu acho bacana para socializar. E a gente perdendo esses campos, eu acho terrível. Mas isso acontece porque mudou muito. A arena ali atrás do estádio, eu acho que já está vendida, que é um campo que o pessoal... ali já estava vendido. Agora só que os meninos fizeram o campo e chamaram ali de arena. Só que ali é propriedade particular, né? Aí o cara já está conversando. A prefeitura tem sensibilidade, percebe que ali é um espaço de socialização. Mas hoje seria a primeira a comprar. Outro dia eu estava brigando não, eu estava falando com o secretário que eu também faço parte, brigo do futebol ali na praia. Tem um ferroviário ali, mas tem briga de futebol. Mas quando chega circo, quando chega parque, alguma coisa, os caras botam num lugar que a gente briga com futebol. Aí a gente fica um bocado, aí tem um bom tempo que a gente não briga. Aí esse pessoal começou a jogar, começou a brincar, todo mundo fazer parte. Então é isso aí que tira. Quer dizer, a gente cria e eles mesmos, através da parte política, que trazer coisa para cá, tem que condicionar um espaço para quando chegar ao parque, quando chegar ao circo, essas coisas para poder armar. Não, aí justamente no lugar do lazer que eles botam. Aí tira tudo, é justamente isso que ele está falando. Antigamente tinha os campinhos, você vai, hoje você praticamente só tem o dreno e o campo de São Bento. Às vezes lá do lado do porto, ninguém vai. O dreno é aquele bem no meio da cidade ali, entre a Nova São Francisco e... Ali não tem um campo? Entre a Nova São Francisco e o mercado cultural ali. Esse que é o dreno? Não, o dreno é lá. Mas tem aquele, um dia desse eu passei lá, tinha uma galera jogando. Você fala aqui na arena aqui. Eu brinco ali também, Arena. De vez em quando é um dois toques ali também. A arena é lá atrás do estádio. A arena é atrás do estádio. Não, eu estou falando que tem ali dentro da cidade, ele fica entre a Nova São Francisco e um bequinho. Foi uma arena que fizeram ali agora. Aquele bequinho onde parece os meninos. É um campo social. É um campo social. É um society. Não, esse campo. Tem uma bandeira da Bahia lá, não sei. Essa ali é torcedor do ônibus do Bahia, chama Rosalvo. Aí, quando. Não, eu sinto muito mais. Vai ter aula daqui a pouco. Esse aqui que ele está falando dos campos agora que estão a desaparecer cada vez mais do espaço. Que eu acho, ou não sei se tem, ou não, uma associação assim, pelo menos, dos jovens são franciscanos, que aí pode cuidar dessas coisas. Quando a prefeitura faz uma coisa dessa, você retira uma coisa entre os jovens, que é o futuro herdeiro da cidade, estão praticando, que é uma coisa sempre que dá valor a qualquer país, nação, aí você retira, essa associação precisa reagir, mostrar ao Estado que esse daqui é patrimônio de todo mundo, não de uma pessoa. Então o Estado, a prefeitura tem que ver outra alternativa para fazer isso. Você pega e nem tem outro lugar para atribuir aqueles. Aí você também está contribuindo, o próprio Estado está contribuindo em baixar a cidade e aumentar outras práticas que é ruim na cidade. A prefeitura tem um projeto muito bom, né? Agora precisa ser bastante intensiva, porque ele tem a iniciação esportiva que tem várias modalidades, tem karatê, tem futsal, todas as modalidades, mas que precisa ser mais efetivo. Só precisa ser mais efetivo para poder também dar alternativas. É o caso dos campos. Pegar os campos, o campo de Campinas, o campo de São Bento, pegar esses campos. Daqui a prefeitura construiu, Baixa Fria. O povo daqui foi para a rua, mas é isso que eu estou dizendo, está faltando. Prometeram no campo, não deram. Prometeram o campo e não deram, mas é justamente isso. Porque isso é que tira a possibilidade da pessoa aparecer e fazer esse tipo de como aconteceu com o Gabriel, que às vezes o pessoal daqui não vai para lá para poder jogar porque é muito longe. Aí já tendo o campo aqui, ele já joga aqui, já tem gente que está olhando. É justamente isso que acontece, que está acontecendo hoje, que acontecia antes. Enfim, eu vinha jogar até aqui na praia, quando eu era amador. A gente jogava aqui na praia. Então, e tudo isso acabou, não tem mais. Campinas, a prefeitura construindo um PSF no meio do campo. Assim. Isso não existe. O próprio poder público não tem esse Não existe, isso não existe. Justamente no campo que há um poder de lazer de lado do pessoal de Campinas. Então, qual é a sua consideração sobre os
jovens no mundo do futebol, você quer deixar para o jovem, a quem quer seguir o desporto? Não, a minha opinião é o seguinte, o jovem, ele para ser um atleta de qualquer modalidade, primeiro ele tem que gostar dele e gostar do corpo dele. Porque não adianta você ser atleta para você ter que reivindicar muita coisa. Eu, como fui atleta, às vezes a pessoa fala assim, não, o cara é um atleta e o outro é jogador. O jogador, ele vai jogar, ele pode até ser profissional, mas ele não é um atleta, porque o atleta, ele depende do corpo dele, ele tem que fazer tudo para cuidar do corpo dele. Porque tem jogadores que não aceitam ficar de fora de farra, não aceitam perder noite, ficar fora da noite, tem que estar na noite. E eu nunca fui jogador assim. É por isso que eu joguei até os 43 anos, porque desde dos meus 19 anos, quando eu comecei a ser profissional, eu só me dediquei a ser um jogador profissional. Depois terminou o profissionalismo, apesar que eu, até hoje eu nunca fui uma pessoa de beber muito, de sair farreando, mas eu tenho minha noite perdida, participo de festa. Então acho que o jogador, a minha opinião é que o atleta, ele, desde a parte de base até chegar a ser profissional, ele tem que ser um atleta, não um jogador de futebol. Ele tem que cuidar do corpo, ele tem que cuidar da parte dele, a parte física, a parte de tudo que é essencial para um jogador de profissional. Muito obrigado, Osmar. Obrigado mesmo, Fausto. A gente não parar, ele não vai parar nunca. Futebol estamos sempre à disposição de receber pessoas como você aqui e, enfim, agradecer a presença de todos vocês também. Todo tempo eu olhava ali, já tinha visto antes que há um verbete na Wikipedia, que é o verbete do Osmar, muito curtinho, tem praticamente nada, né? Algo a ser preenchido, e uma das intenções também desse projeto é subsidiar, se não inspirar, trabalhos futuros. Nós temos muitas histórias de vida, que é um campo da história, da historiografia, que podem dar bons TCCs, que é o trabalho de conclusão de curso, a monografia. Sem dúvida que o Osmar seria um personagem vivo a inspirar um trabalho como esse, né? Não só você, mas o Baiac e tantas outras pessoas aqui dessa cidade. Bom, é isso. Fausto, obrigado também. Obrigado, eu fico agradecido. Espero que tenha sido proveitoso. Vamos ver se fazemos mais encontros assim.